Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Rogério. Ele vai estar falando um pouquinho da vida dele aqui, da conversão dele. Mas antes da gente começar esse podcast, eu quero te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @IgrejaCMB e temos dois canais novos no YouTube. Um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso é muito importante. Deixa seu like aí antes da gente começar esse podcast. É importante você deixar o seu like, porque assim o vídeo sobe na rede do YouTube e vai chegar para mais pessoas esse podcast. Seja bem-vindo ao podcast MB. Obrigado, pastor, pelo convite. E vamos bater um papo, né? Vamos apresentar um pouco da nossa vida para os irmãos e para todo mundo que estiver assistindo. Amém. Começa falando quem que é a pessoa do Rogério. A pessoa do Rogério é um cara simples, fui criado assim. Sou natural de Brodowski, mas morei a maioria da minha vida fora de Brodowski. Após o meu casamento, que eu retornei para Brodowski. Morei em Batatais, morei um tempo no litoral. Hoje eu sou casado há 28 anos. É, um tempinho de bagagem. Tem que dar os parabéns para a Janaína, porque 28 anos não é fácil, não. Tem um casal de filhos, que é uma benção, o Samuel, que tem 24 anos, a Noemi, 19. E estamos vivendo aí, um dia de cada vez, pela graça de Deus. E a vida nossa sempre foi, depois de um tempo, né? No começo a gente sempre bate cabeça, não conhecia Deus, e depois que a gente começa a conhecer, a gente começa a ver que o caminho de Deus não é fácil. Se fosse, não era tão complicado, mas a vitória é bem melhor, é confortante. Você falou que você é natural de Brodowski, né? Sim. Começa contando um pouquinho da tua infância para a gente poder conhecer. Aqui em Brodowski eu vivi até os 2 anos, porque quando eu nasci eu morava numa fazenda, né? Meus pais moravam na fazenda, eu nasci aqui próximo. Aí depois dos 2 anos eu fui para Batatais, morei lá até os 12 para 13 anos. Esses 2 anos aqui, você não lembra, você não tem recordação? Não, se eu não estiver enganado, a fazenda é do Guido Poloni. Não tenho certeza. É a antiga fazenda da Venda. Seu pai fazia o que lá? Era retireiro e tratorista. Ah, tá. Aí minha mãe só tomava conta da casa, né? Então, meu pai e meus avós já moravam na fazenda dos mesmos proprietários. Então, eles casaram e continuaram morando na fazenda. Aí depois nós fomos para Batatais, onde eu cresci até os 12 para 13 anos. Ali você já tem uma lembrança. Ali já tem uma lembrança um pouquinho melhor das artes, né? Porque criança eu não fui fácil. Ali teu pai foi para fazer o quê lá em Batatais? Aí ele foi trabalhar, com o tempo ele trabalhou ajudante de pedreiro, depois ele trabalhou nos móveis Lazzarini, que até hoje ainda tem em Batatais. Trabalhou lá como motorista de caminhão por 8 anos. 8 anos. Aí a sua mãe era do lar? Minha mãe do lar. Minha mãe nunca trabalhou assim para fora. Trabalhou de solteiro, né? Na época de fazenda. Mas aí depois meu pai saiu do Lazzarini e foi trabalhar como pedreiro. Aí, até hoje, ele trabalha como pedreiro. O velho tem 72 anos, não perde um dia. Se ficar em casa, fica doente. É verdade. Sou João. O senhor conhece... Ele é bem agitado, né? Não, pelo amor de Deus. Então ele já começou a mexer com construção ali... Desde Batatais. Ali ele aprendeu ou ele já começou a trabalhar para ele? Quando em Batatais, na época, saiu aquelas casas de Coab, perto do cemitério. Ali ele trabalhava no Lazzarini até às 5, ia para lá ajudar um parente, eu não me recordo se era tio da minha esposa, da minha mãe, a fazer os muros. Como tinha um monte de casa, ele começou a trabalhar com ele, fazendo os muros, aí ele foi aprendendo. Aí, nisso, o velho é muito inteligente, começou a trabalhar de pedreiro e deu certo. Ele é muito inteligente e agitado, né? Pela idade dele. Que isso. E quando ele resolveu... A irmã dele morava em São Sebastião, próximo a Caraguatatuba, no litoral. Pastor, ele foi para lá, para conhecer. E lá, na época, pedreiro era uma profissão muito escassa. Então, ele foi para lá, gostou. Lá vai nós mudar para praia. Para mim era festa, né? Mas e para acostumar lá? Você já tinha o quê? 12 anos, né? 12 para 13 anos. Você já tem amizade aqui, que já é época de escola, e bagunça, e daqui e dali. Fui para lá, totalmente diferente. Tem gente que fala praia é gostoso, eu amo. Mas para viver,
você tem que entrar no ritmo do pessoal que mora lá, que são os caiçara, é totalmente diferente. Aí nós moramos lá por 3 anos. Eu vim para cá com 15 anos, porque estava uma época, como é em todo lugar, a droga predominando. E lá era muito difícil, dentro das escolas. Então aí meus pais ficaram com medo. Porque, queira ou não queira, eu nunca fui para esse lado, mas tinha amigo. Como aconteceu de amigo meu, tá junto com a gente, assim, se divertindo, e lá o cara, por causa de dívida de droga, matar ele com 8 tiros perto da gente. Aí isso daí foi o estupim, né? Foi o final para minha mãe e meu pai querer voltar. É só você de filho? Só tem eu. Só você. Você chegou a presenciar essas coisas quando menino? Não, foi do meu lado que eu perdi o amigo. Ah, é? Era amigo mesmo? Amigo, eu tinha 14 para 15 anos. A gente jogava bola todo mundo junto. Aí a gente sabia que tinha esse que usava, como hoje a gente sabe. É natural, mas você acaba vendo aquele. Não era conhece. amigo, era colega. E no bar que a gente tava lá comemorando, a gente tinha jogado um dia antes, tinha ganhado, e o pai ele chamava Ronaldo, era o dono do barzinho. Ele foi lá, fez um churrasquinho pra gente, a gente tava todo mundo lá. Aí chegou esses 2 rapazes de moto e matou esse colega nosso na frente de todo mundo. E aí, você chegou falando em casa, teu pai... Não, chegou falando... As pernas demorou 2 horas para começar a pensar em andar. Aí, a hora que eu comentei o que tinha acontecido, porque era pequeno onde que a gente morava lá, aí meus pais não quiseram jeito nenhum. Aí, como estava no final do ano, aí minha mãe e meu pai já me mandou morar com meus avós em Batatais, que meu pai tinha que terminar um serviço... tirou de lá. Já me tirou de lá. E meu pai tinha que terminar um serviço lá. Aí, até que ele terminou, que foi no final de fevereiro do outro ano, eu já vim morar com meus avós em Batatais, para mim já começar a estudar. Aí, eu continuei minha vida em Batatais, dos 15 para 16 anos para frente. E teu pai sempre foi firme daquele jeito ali? Porque ele é bem rígido, assim, firme, né? Ó, vou ser sincero, eu nunca apanhei do meu pai. Mas quando ele olhava... Já sabia. Que isso? E eu fui arteiro. Pastor do céu... Uma vez que eu achei que eu ia entrar numa sova gostosa, meu avô me salvou. Aí você fica sem vergonha uns tempos, mas não dava para brincar com o velho, não. A tua mãe é mais tranquila. Que? Minha mãe? Minha mãe, aí da minha mãe, que estava mais perto toda hora, eu andava tomando uns tapas assim, porque eu não fui fácil. Ó, eu dou graças a Deus pelos meus filhos, hein? Porque se eles puxassem para mim, eu tava enrolado. Você ficou lá, você ficou até os 15 para 16 e veio para Batatais de volta? Aí voltamos para Batatais. E aí você veio para cá e ficou quanto tempo em Batatais? Aí em Batatais, eu fiquei dos 16 até os 19 para 20. Que aí aí eu conheci minha esposa, eu vim para Brodowski, foi época de festa de peão, conheci a minha esposa, né, a Janaína. Aí eu começamos a namorar. Aí a Lavi, na época, era um potencial as máquinas, a Lavi. Aí, como eu trabalhava com caminhão na época, eu não queria viajar. Aí eu consegui um serviço na Lavi aqui em Brodowski. Aí eu vim morar com meus avós aqui em Brodowski e trabalhava na Lavi até o período do meu namoro, do meu noivado. Aí, quando eu casei... Aí eu entrei na polícia nesse período. A Janaína era daqui ou era de Batatais? Não, ela é daqui, ela é nascida e criada aqui. Tá. Eu então conheci ela aqui. No rodeio. Conheci ela num domingo durante o dia. Não sei se o senhor vai lembrar. Lembra quando tinha o barzinho do Marreta ali, onde que era a sorveteria? Na Champanhar. Sabe onde a sorveteria que fechou? Sei. Do lado era 2 portas. De um lado era uma sorveteria e do outro era o Marreta. Era o pai dele que tinha o barzinho. Que você falou rodeio, eu assimilei que você tinha conhecido. Então não foi. Não, foi durante o dia ali. Aí eu voltei à noite na recreativa e no outro final de semana já era a festa do peão. Você vinha de Batatais pra cá pra passar um tempo aqui. Ficava aqui direto. Vinha eu, os amigos, a gente tinha amizade aqui. Minha família do meu pai é toda daqui, né? De Brodowski. Acabei conhecendo ela. Você tinha quantos anos? Na época eu tinha 20 anos. E ela? Ela tinha 16, ia fazer 17 anos. Novinha. Aí vocês começaram a namorar ali? Começamos a namorar, aí quando ela completou 18, em fevereiro, nós casamos em maio. Em 2000... Foi rápido. Em 95. Foi rápido. Você falou que você estava trabalhando aqui? Você era motorista? Eu trabalhava com um caminhão. Aí eu estava viajando muito... Aí eu estava cansado e meu pai também não queria, porque eu quase fui assaltado 2 vezes em São Paulo. Aí meu pai já queria que eu arrumasse alguma coisa
E deu certo de eu vir trabalhar na Lavi. E aí, depois disso aí, para poder sair dessa área, você foi prestar para PM? Para PM foi uma situação bem diferente. Na época, a Lavi estava com as pernas já estavam difíceis, eles estavam quase fechando. E quando eu trabalhei, eu estava na fase de juntar dinheiro que a gente queria casar. Então, tinha muita hora extra à noite, de final de semana, sábado, até de domingo, para carregar caminhão, essas coisas. E eu sempre fui, chamava, eu ia, porque a gente já ganhava um dinheirinho a mais que dava para sair, e o salário a gente ia guardando. E eu fui fazendo isso. Aí, quando eu casei, eu fiquei os dias do casamento que a gente tem direito fora. Quando eu voltei, aí um dos diretores me chamou e falou: Rogério, você sempre foi bom com a gente quando precisou. Então, nós estamos perguntando para aqueles que sempre nos ajudou se tem interesse que a gente manda embora, porque está difícil, a gente não quer abrir concordato e segurar essas pessoas. E ele ofereceu-se que eu iria ser mandado embora, que aí eu ia pegar acerto, começo de casamento. O que a gente pensou? Vamos pagar as contas, e foi o que nós fizemos. Mas só que aí, pagando aluguel, se eu falar da minha vida um pouquinho, pastor, o senhor não vai acreditar. Fiquei sem serviço e não arrumava. Logo no comecinho do casamento. Começo de casamento. O que eu fui fazer? Fui vender ovo na rua, de perua. No começo eu pegava a perua do cara que fornecia o ovo, depois eu pegava a perua que era do meu pai e fui vender ovo. Aí vendia benzer, que nem a gente falava, né? Vendia o almoço para comer a janta. E a Janaína estava estudando ainda, eu não queria que ela parasse em momento nenhum, como ela continuou estudando. Aí meu pai pegou um serviço grande de pedreiro em Batatais. Aí falou, não, você vai vir trabalhar comigo. Aí eu estava trabalhando com meu pai, estava uma bênção, graças a Deus. Ah, então te arrastou para obra. Já, não, trabalhei com ele de servente quase 1 ano. Aí um dia a Janaína me ligou, falou assim, amor, eu vou fazer a inscrição da polícia, que ela sempre teve vontade também, que ela tinha aberto para o feminino e ela ia prestar. Ela falou, ó, vou fazer... Por conta do pai. Vou fazer a minha inscrição, vou fazer a do meu irmão e vou fazer a sua. Eu falei, não, vai fazer a minha, eu não quero, não, vou fazer a sua. Eu falei, tá bom, então faz. Ela fez. E prestei sem estudar, sem nada, e era da vontade de Deus, né? Aí eu passei. Aí teve 2 chamadas para o feminino. Ela não conseguiu na primeira, mas passou para a segunda chamada. Só que ela abriu mão. Era o sonho dela, mas ela abriu mão pelo nosso casamento. Por quê? A gente tinha 1 ano e pouquinho de casamento, né, de casado, e ela teria que fazer escola em São Paulo. Ela falou, eu não vou para São Paulo. Teria que ficar distante um do outro. E eu fazendo escola aqui, ela falou, eu não vou ficar longe. E é aquela questão, né? Deus honrou ela. Deus honrou o nosso casamento desde o começo, através da vida dela. Aí ela não foi, eu fiz a escola em Jardinópolis e ali eu fiquei. Aí nisso ela continuou estudando e hoje, graças a Deus, ela é professora, né? Ai, glória a Deus. Fala um pouquinho da tua conversão, como é que começou a tua conversão? Que parte dessa história aí? A minha conversão começou 2 anos após da minha esposa. Eu vim num casamento da Patrícia e do Rick. E foi logo no comecinho do teu casamento? Não, eu casei em 95, eu já estava na polícia em 96, minha conversão mesmo foi em 98, final de 97. Tá com uns anos aí. Aí eu vim no casamento da Patrícia e do Rick, com a minha esposa, foi na igreja. Aí, nisso, a Janaína... Era aqui ainda ou não? Não era, Não, né? era aqui. Mas já? Era totalmente diferente. A porta era... Tinha acabado de vir pra cá, então. Tinha, já era aqui. Mas estava assim, era aquele primeiro salão, tudo lá no fundo. Aí, nós viemos no casamento, tudo. Tava ainda eu, a Lê do Mardoni, que também veio a primeira vez, no mesmo dia que eu. E a Janaína, nós viemos, ela já vinha. A Janaína, ela ia muito na praça, na Igreja da Graça, com a minha sogra, que tinha culto na praça. Só que na época ela falou, ela já gostava, mas ela falou, não é isso que eu quero. Aí ela conversou com a mãe dela, começou a vir na igreja. E nisso ela vinha, nunca falei nada, sempre aceitei, por quê? O que fala de Deus, independente. Eu sempre fui criado no catolicismo. Hoje, graças a Deus, eu conheço a Deus. Meus pais são convertidos também. E foi assim, a Jana começou a vir.
Aí começou aquela visão de célula, que tinha os encontros. E a gente estava vivendo uma fase difícil. O meu filho tinha acabado de nascer, era pequeno, e a gente estava vivendo uma fase difícil do nosso casamento. E Deus, nesse ponto, Ele nos mandou para o encontro. Foi aonde começou a alicerçar nosso casamento novamente. Nós tivemos vários problemas nessa época. Somos um casal que, graças a Deus, hoje a gente vive bem. Tem discussão? Tem, como todos têm. Só que a gente não consegue ficar um longe do outro. Ah, vocês discutem lá no meu casamento? Não, que isso. Quando que marido e mulher discute? Que nem meus filhos falam, nossa, mas você está brigando? Nós falamos, nós não está brigando, nós está se acertando o pensamento. E foi assim. Aí foi 2 anos, mais ou menos, depois que a Janaína já tinha vindo para a igreja. Aí eu comecei a vir com ela, aí eu comecei a aceitar mais, aí eu batizei. Na época, eu batizei ainda, era no sítio do pai do pastor Jefferson, lá em Batatais. Eu lembro dessa época aí. Eu era pequeno, ainda vinha ainda com a minha mãe. Eu lembro que pegava era pequeno não, né, pastor? Aí não. Aí eu tô enrolado, aí o senhor começa a caguetar a minha idade. Não querendo entregar a tua idade. Mas aí vocês começaram a vir, fizeram um encontro, deu aquela estruturada no relacionamento. Foi uma bênção para nossa vida. E você teve aquela experiência, aquele primeiro contato assim que mexeu contigo? O encontro, eu fui para um lugar que, não vou mentir pro senhor não, no final do primeiro dia da palavra eu tive vontade de pular o muro. Acho que é normal de tudo. Não, mas era aquela questão, eu tava assim... deslocado, porque eu conhecia algumas pessoas que eram da igreja, mas na época juntava muita gente de fora. É verdade. Até hoje ainda eu fui para um lugar lá que, imagina um lugar frio, 10 vezes pior. Onde foi teu caminho? Nós fomos para Jaboticabal, depois nós fomos para Guariba, nós fomos numa escola que era de tipo APAE, mas só que era uma escola... Para entrar no alojamento, para a gente dormir, era uma escadinha pequena. E para tomar banho tinha que sair um frio, água fria. Eu falei, isso daqui não é encontro, isso aqui é para lavar a alma mesmo. Então não tinha encontro ainda em Brodowski, vocês só estavam... Era aqueles primeiros que estavam sendo feitos por... Não, era todos fora. Aqui não tinha nenhum ainda. Eu fui eu não sei se foi o 2ª ou 3ª turma de Brodowski que foram. Que primeiro foram os pastores, aí eu acho que foi os diáconos depois, aí que começou a liberar que eu e a Jana nós fomos depois. Porque a gente estava começando a trabalhar com os jovens. Estava ajudando a Nair na época. Então, foi essa situação que nós fomos. Mas, olha, pastor, a hora que eu vi aquilo lá e mandar ficar quieto, eu converso mais do que o homem da cobra. Aquilo lá pra mim foi a morte. Eu falei, eu vou embora daqui. É que eu não sabia onde que eu tava. Senão eu tinha ido embora. Então, o teu primeiro contato foi ali? Foi. Aí no 2º dia... Aí sabe quando o senhor... Só tem que ter cuidado pra não falar pra... No 2º aqueles dia... que não fizeram ainda, né? De repente, façam que é bom. De repente tá assistindo. Tem gente que fala até hoje, né? Que o encontro é tremendo, isso, aquilo, outro. Mas façam que não vão se arrepender. Aí, no 2º dia, no comecinho da manhã, parece que... Sabe quando o senhor levanta, que sente algo diferente no corpo? Aí você fala assim, mas o que está acontecendo? Aí aquilo ali começou a mudar muito minha vida. Eu comecei a sentir muita presença de Deus. Aí fizemos um encontro, chegamos. Aquilo ali foi um diferencial de água nas nossas vidas. Vocês dois fizeram? Eu e a Jana. E naquele tempo também era homem e mulher? Não, mulher era separado. Porque... Se ela contar onde que ela foi, o senhor vai falar, misericórdia. Aquilo foi tratamento para nós. Que isso, pelo amor de Deus. Ela também ficou num lugar que só por Deus. Então, ali começou. Eu tive um carinho muito grande de Deus para com a minha vida. Eu comecei a sentir que realmente Deus tinha algo para mim, para minha esposa, até pro meu então filho. Não tinha aquela coisa de sentir Deus daquela maneira, aquela experiência? Não. Eu é que nem eu falei para ela, né? Nós já conversamos muito sobre isso. Eu vinha na igreja por não querer criar atrito no meu casamento, eu vinha com ela. Então, isso daí foi um passo que o quê? Mudou muito minha visão. Que eu comecei a ver o quê? O vir na igreja não era por vir na igreja, era por sentir a presença de Deus. Então, como todos falam, mas o primeiro amor tem altos e baixos? Tem, não vou mentir. Isso tem.
Você vê, foi em 98, meu filho nasceu em 98, então mais ou menos eu fui para o encontro em 99. Meu filho era pequeno, então nisso daí, de 99 para cá, falar que não oscila, lógico que oscila, todo mundo tem, são coisas que acontecem, natural, que dá uma balançada na fé, mas é que nem eu falo, o meu primordial pode acontecer o que for, posso ficar chateado, bravo, o que for, mas eu creio que sempre amanhã Deus vai fazer algo. Não sou aquela pessoa assim que fica, vai, mas eu creio em Deus, faço dentro do que eu acho que eu tenho que fazer, eu faço. O senhor entendeu? Então, eu vivo o meu dia de acordo com o que Deus quer para mim. Você falou que quando você veio para a igreja, já estava casado. Você tinha amigos lá fora, questão do teu pai, você percebe assim que houve resistência da parte deles, você chegou a perder amigos por conta disso? Ó, quando eu vim para a igreja, além de eu já era casado, né? E na época, a gente tinha uma vida assim, fora da igreja, totalmente diferente. Então, tinha que começar a se moldar. Porque não tem como você falar de Deus e viver algo totalmente ao contrário. Você bebia essas coisas, não? Bebia bem, pastor. É? Bebia. A fumar, essas coisas? Não, só bebia. Fumar, não. Eu bebia. Falar pro senhor que eu não bebia é mentira. A Janaína também? Isso dentro do casamento? Também. Dentro do casamento, isso aí. Dentro do casamento, a gente, antes de casar, eu já bebia, ela também. Então, depois que nós viemos para a igreja, realmente Deus purificou nossas vidas. E parou fácil, não? Um pouco. Demorou, mas parei. Meu filho, quando meu filho tinha 2 anos, eu passei mal. E meu filho viu. Eu falei, eu não bebo mais. Ah, tá. Você bebia de passar mal, então. Aí eu falei, eu não bebo mais. Mas voltando aí na questão dos amigos. Aí, além de tudo, eu era polícia, pastor. Vai pôr isso na cabeça, isso há 23, 24 anos atrás. Policial crente que não podia fazer as coisas erradas. Aí era que nem eu falava, eu tinha muito atrito muitas vezes que a pessoa queria fazer algo, eu falava, mas isso é errado. E eu sempre tive uma linha de conduta na polícia. Se eu entrei para fazer o que é certo, eu não posso fazer o que é errado. Independente de religião. Eu tenho que fazer o que é para eu fazer e nada mais. Eu acho que isso aí já vem de berço por conta do teu pai. Teu pai é muito desse jeito, né? Que isso, meu pai Teu pai gosta das coisas corretas, certas, assim, ele é bem... Meu pai, se eu falar que ele é quadrado, é mentira. Ele não tem nem curva. Entendeu? Então, isso daí, como na época de infância, que eu tive vários amigos problemáticos, eu nunca fui para esse lado. E eu tive vários problemas. Eu não esqueço uma vez, pastor, meu finado avô, aqui de Brodowski, pai do meu pai. Eu sempre ia na casa dele, que eles moravam aqui na Coab 1, aqui na Coab do cemitério. Eu ia ali, aí um dia estava eu, a Janaína e meu filho. A gente estava vindo embora, ele me chamou. Eu amava ele de paixão, que eu morei com ele. Então, como ele não escutava direito, não enxergava, eu sempre tive paciência. Eu, a Janaína, sentava, conversava com ele, ficava. Aí ele virou para mim, meu filho, o vô pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode, vô, o que foi? É verdade que agora você é protestante? Eu virei, a Janaína olhou e falei, não, vô, não é protestante, vô. É que hoje eu sigo a religião que realmente me mostra como eu posso sentir mais a presença de Deus. Aí comecei a falar com ele e falei assim, não, meu filho, mas se você estiver bem, tá bom, não esquenta o que os outros falam, não. Isso daí eu não esqueço, que ele perguntou para mim. Então, assim, da família, ninguém, se tinha algo, ninguém nunca me falou nada. As tuas amizades mesmo era mais a questão do trabalho. Do trabalho, que mais criticava, eu falava... Não. E tinha aquela coisa de tirar sarro? Não, e como? Quantas vezes estava andando de viatura, o pessoal olhava assim, mexia assim com a menina, olhava e falava assim, você é crente, né? Você não pode olhar. Eu falei, não é por isso, eu tenho minha esposa que eu tenho que respeitar primeiro. Eu falei, antes de Deus, eu falei, eu devo respeito à minha esposa. E muitas vezes era essa, mas Deus foi tão bom comigo que quando eu trabalhei em Ribeirão, eu trabalhei 13 anos com um parceiro só. Hoje, que legal, hoje eu tenho ele como se fosse meu irmão. A gente tem amizade, tanto ele quanto eu, nós já aposentamos. E a gente tem uma amizade
de eu brincar, da gente brincar, eu falo assim, ô Valdenir, que eu chamei de Deim. Ô, Deim, como é que tá a nossa mulher? E ele é a mesma coisa, mas o quê? É um respeito, nós se tornamos amigo, irmão mesmo. E ele sempre me respeitou, ele sabia como eu era, sabia a minha religião, ele bebe tudo, eu ia em festa na casa dele, nunca desrespeitou. Então, Deus sempre preparou pessoas para estar do meu lado. Acho que a amizade mesmo está em torno do respeito, né? A gente saber o limite do nosso parceiro, aquele que está conosco. Até quem é de dentro da igreja, né? Você conhece o limite da pessoa. Lógico, tem que ter. E você sabe que a amizade ela não vai extrapolar aquele limite, né? Você respeita aquele... Não, isso daí é primordial, pastor. A gente tem que respeitar até onde que vai o direito do outro. O seu direito vai até onde que começa o da outra pessoa. Verdade. Ultrapassou isso daí, já não tem respeito. Então, já não é legal. Então, eu sempre agi assim. Eu, graças a Deus, trabalhei 26 anos na polícia. Eu nunca tive uma punição. Ó, que legal. Entendeu? Então, mas você não trabalha? Eu trabalhei. Sempre trabalhei na rua. Trabalhei em Brodowski, Ribeirão, São Paulo. Vivi um período crítico da minha vida em São Paulo. Eu ia começar a te perguntar isso. Teve situação na PM, assim... De repente, eu sei que você não vai poder falar muita coisa, né? Mas teve situação, assim, de você poder encarar a morte, assim, de frente, assim? Eu acredito que São Paulo é bem mais complicado, né? É que nesses dias, até coincidência, faz uns 15 dias, estava em casa, estava eu, a Jana, o Éder e a Vanessa. Sempre a gente estava lá conversando e ainda comentei. Eu falei, Deus me livrou da morte, assim, diretamente 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Compartilha pra gente aí essas situações. Em 2006, na época daqueles atentados que eles estavam matando polícia, o senhor lembra? Na época da do facção, PCC, isso. Tal. Eu estava em São Paulo. Você estava lá nesse tempo? Eu estava lá. No dia que começou, eu estava de serviço. O primeiro policial que foi morto, eu estava a 4 quarteirão dele. A hora que pagou a ocorrência para ele, eu estava deslocando para ir apoiar, porque eu estava de boa. A hora que jogou no rádio, eu estava mais ou menos... Não sabia o que estava acontecendo? Não. Pegou todo mundo de Pegou todo mundo de surpresa. Só que aí que acontece. A gente sabia que tinha já indício que iria acontecer, mas não chega pra gente. Até porque também, entrando dentro disso, acho que o primeiro que morreu foi um bombeiro, não foi? Não foi isso. Não foi o policial... Tava ele e um policial, ele já antigo de serviço, e tava ele e uma policial feminina. Eles foram atender uma ocorrência lá, a gente falava que era a cidade de Pedra. Nós ainda brincava que era a cidade das Trevas. São ruas bem estreitas. O senhor entra na rua, para sair ou é de resto, ou tinha que ir até o final e virar. Igual de condomínio, mas bem estreita. Os carros ficavam em cima da calçada para poder passar. Então, no dia, pagou uma ocorrência de briga de marido e mulher para eles. Aí, como eu estava próximo, eu falei... Aí o parceiro falou, vamos até lá, né? Os lugares lá. Só que a hora que a policial começou a jogar na rede, tiro, que nós chegamos no local, não tinha como ela sair. Então, foi algo já planejado que fizeram para começar. Tipo uma tocaia. Isso. Aí, aconteceu ali. Aí, mais ou menos 3 quilômetros... perto de Pinheiros, tinha uma base da polícia que ficava na praça, que eles falam aqueles hamburgão. Só voltando, essa PM que estava junto também faleceu? Não, só o policial. Vocês conseguiram chegar e ajudar? Aí nós conseguimos chegar no que nós entramos na rua, a minha viatura e do sargento, aí os caras saíram, porque eles saem para todo lado, que são protegidos lá. Aí... conseguimos socorrer, mas não resistiu. Aí eles já começaram o atentado já em outro lugar à noite. Eu sei que naquela noite, na área que eu trabalhava, foram 3 atentados, fora as outras áreas de São Paulo. Olha só. Então, isso daí se tornou o quê? Eu viajava. E nessa época, a Janaína estava fazendo um tratamento no HC, tudo. Infelizmente, ela tinha feito uma biópsia na tireoide e tinha dado que ela tinha câncer. Até então era benigno. E nessa época eu estava em São Paulo, que foi em maio, no Dia das Mães, que começou, de 2006.
Aí ficou. Isso se arrastou durante 2, 3 meses, aí deu aquela parada e eu tinha que viajar. Então, eu ia acordado para trabalhar, trabalhava a noite inteira e voltava acordado, porque você não sabia se o ônibus ia ser parado ou não. Então, foi bem complicado esse período. Isso durou quanto tempo lá, você lembra? Oh, se eu não me falha a memória, foi mais ou menos em torno de uns 2 meses por aí. Foi até... época de terror mesmo, né? Foi que nem falar, né? Foi época de guerra. E você tinha que ter aquele cuidado de, tipo, alguém desconfiar? Eu viajava fardado, pastor. Nossa. Antigamente... Poderia ter qualquer um dentro do ônibus ali, alguém que foi mandado. Era esse o problema. A gente tinha que viajar. Ia e voltava acordado e mais 12 horas lá trabalhando. Por quê? Como que ia dormir? Aí chegou um período que meu pai ficou desesperado. Meu pai chegou e falou, não, vou pagar passagem para você, você vai e volta sem farda. Aí eu fui uns 4, 5 serviços, fui, voltei, meu pai entendi. pagou. A questão de andar de farda é tipo, você tem um acesso para poder... Porque senão eles não levavam a gente de graça no ônibus. Tinha que ir fardado. Entendi. Aí teu pai chegou a pagar para você, eu não ter que ir. Para te proteger. Aí, o que acontecia? Eu trabalhava na Lapa. O senhor chegando em São Paulo, não tem ali Pirituba, Lapa. Eu não conheço direito. Aí tem Caieiras. O senhor chegando pela Bandeirante, tem os morros do lado esquerdo. Eu trabalhava ali. Então, não era bom. Então, muitas vezes, a gente chegava, eu descia ali logo no começo, eu tinha uma viatura ali, eu ligava e já esperava, a gente levava. Porque logo que começou os atentados... Eu estava num ponto de ônibus, estava eu e mais 2 polícias de madrugada esperando o ônibus para a gente subir. Os caras passaram e jogavam bomba na gente. Olha só. Então, se tornou, assim, campo de guerra. Então, nunca chegou a acontecer graças a Deus, não. Fazer alguma coisa, não. Aí, as partes piores veio acontecer depois em Ribeirão Preto. Essa é a segunda. Conta um pouquinho pra gente aí. Uma vez eu estava de serviço, estava eu e o Valdenir. Aí eu estava ali próximo ao fórum, na Ribeirânia. Aí o Copom, que joga as ocorrências pra gente, jogou que estava tendo um roubo à residência. Só que a hora que jogou, estava de frente à casa. Aí eu só virei e falei, ô Copom, eu tô de frente. Aí, para quem tá na ocorrência e para quem vem no apoio, para quem tá na ocorrência, parece que o apoio demora uma eternidade. Os caras que estavam do lado de dentro, tinha 3 ladrões na casa. 2 subiu no muro para fugir, pulando nas casas, subiu dando tiro na gente. E já saiu... E aquilo lá para nós, o apoio era uma eternidade, demorava a chegar, mas não era coisa de segundo, minuto chegava o apoio, porque... O pessoal era muito atento a isso. E ali vocês trocando tiro com eles até chegar o apoio ali. Aí, né, na época, o juiz é pouco, aí sai correndo, eu saio correndo atrás. Faz errado? Muitas vezes faz, mas você faz no impulso. E a última vez agora, antes de eu vir para Brodowski, o senhor lembra que teve da Brinks ali na Lagoinha? Que eles tentaram estourar. Sim. Eu fui a primeira viatura que chegou lá, os caras começaram a dar tiro de fuzil em nós. Que eles estourou tudo lá. Então, eu fui a primeira viatura, eu cheguei e eu que joguei na rede, que não era para as viaturas chegar, que era roubo a Brinks. Nisso, o cara de cima, ali perto da Ortovel, no elevado, dando tiro na gente lá embaixo. E chegou a acertar a viatura? Graças a Deus, não. Aí saímos... É o que eu falo, né? Deus... Ali também foi um terror, né? Ali foi mais de hora, troca de tiro com eles. Teve um dos bandidos que foi alvejado. Graças a Deus, nenhum policial se machucou. E chegou a pegar o pessoal ali? Pegaram depois, chegou a pegar alguns, né? A inteligência da polícia, né? Eles fazem um trabalho bem feito, aí chegou... Foi o trabalho que foi feito depois do acontecido. Porque no dia não tinha como... É um poder de fogo, assim, absurdo. Só quem tá lá. E eu falo, né? Quem tá no sangue, que tá lá, que é polícia, só vai ver o que fez depois. Porque os caras... É guerra mesmo, né? Eles acabam... Os caras dando tiro, a gente indo pra cima, mas indo mesmo naquela questão, né? Não pode fazer isso. Nós somos polícia, não tem jeito. Mas depois que passa, que tudo acontece, aí você para, você fala assim, não dá. Mas, graças a Deus, a gente... E o que passa na cabeça de vocês nessas horas, assim? Acaba passando a família? Nada. Ou não, no momento ali de... Nada, trava. O senhor trava a mente só naquilo. É impressionante. O senhor vai lembrar, depois que passa da situação,
Aí dá aquele seco na boca, aí você começa a pensar o que poderia acontecer, o que não aconteceu, você poderia ter morrido ou não, mas na hora você não pensa em nada. É o famoso, né? Eu vou me defender, mas tem que defender os outros. E é isso que acontece. Na hora que você contou do primeiro aí, que eu fico imaginando a PM que tava lá no primeiro caso aí que você contou. Não, coitado. O parceiro se alvejar dela ali, né? Muitos. Não consegue proteger o parceiro, tendo que se acuar para poder se proteger. Muitos até falou assim, não, mas como ela estava dirigindo, deveria ter engatado ré e saído. Eu não critico. Cada caso é um caso, né? Não, é um momento, né? Não dá para criticar nessa situação, por quê? A adrenalina, ela sobe de 0 a 100 numa velocidade que você não imagina. Ao ponto que você chega a ficar 12 horas assim, ligado no último, por uma emoção que deu em meia hora que se deu. Mas sobe muito. Então, não tem como falar. Não tem como, assim, medir o que aconteceu na hora. Então, eu acho assim, não foi falha, não foi erro. Eu penso assim que cada PM ele vai tentar fazer o que está no seu controle ali, né? No seu momento, né? Ninguém vai querer fazer algo para prejudicar ou é ele mesmo ou o seu parceiro, algo do tipo. E outra coisa, que nem eu falei lá depois que tudo aconteceu. Como ela não conseguiu sair? Se ela tivesse conseguido, ela estava livrando a própria vida também. Então, é algo que acontece, você não sabe se você socorre, se você engata uma marcha, se você socorre, se você dá tiro. Então, não tem como mensurar lá na hora o que aconteceu. Então, é fato, assim, que você pensa, mas muitas vezes você pensa, mas não consegue. É aquela coisa que você falou, né? É aquele momento... Não, o emocional da gente bagunça total. Você tá aposentado agora? Graças a Deus. Faz quanto tempo? Amanhã faz 3 meses. 3 meses tá aposentado. Agora tá tranquilão. Não, agora é de boa, né? Agora a briga tá com a família, né? Eles não querem pagar meu salário para tomar conta da casa, pastor. Eu já falei que eu vou levar isso tudo no pau. E fica... você acaba sentindo falta quando para, assim? Ó, que nem eu. Se você tiver o gênero do seu pai, porque o teu pai não aguenta ficar parado, né? É aquela questão. Eu converso muito com a Jana, eu sinto falta da rotina. A rotina, assim, no dia a dia. Mas, hoje em dia, a polícia está sendo tão cercada por leis que não deixa a polícia trabalhar. Tudo hoje tem direito. Tudo hoje pode. Só a polícia que não. Infelizmente, tem acontecido algo que a gente brinca, acaba algemando a polícia de fazer o que ela poderia fazer melhor. Eu falo, hoje a polícia enxuga gelo. E colocando em risco também os policiais. Né? A polícia enxuga gelo por quê? Eles prendem, no outro dia, tá na rua. Acontecia muito em Ribeirão, da gente prender o cara lá no João Rossi, fazendo venda de entorpecente, prendeu o mesmo 2 vezes na noite. A mesma pessoa 2 vezes? A mesma pessoa 2 vezes. Saiu e foi fazer de novo. Impressionante. Você já chegou a receber, ser ameaçado ou algo do tipo assim, Rogério? Já. E é complicado saber lidar com esse tipo de coisa? É complicado. Porque assim, acaba sendo parte do teu ofício mesmo. Você sabe que você vai ter que deparar com algumas coisas dessas, né? É que nem muitas vezes eu vigiava muito. Eu não gostava de dar entrevista. Eu não posto foto fardado em Facebook. Nunca postei, nunca gostei. Por quê? Não era por mim. Para resguardar a integridade da minha família. Então... aquela coisa de ter a cabeça no lugar e pensar em tudo que pode acontecer, né? Tipo, tô trabalhando, mas não tô pensando só aqui. O meu trabalho é minha casa, meu trabalho é meu dia a dia. E outra coisa, o meliante, não pode falar mais, né? O vagabundo, ele tem tempo para pensar. Ele tem tempo para te vigiar. Teve uma vez, nós fizemos uma apreensão muito grande em Ribeirão. Mas grande, acima de 5 milhões. E teve uma represária. Um dia eu saindo para trabalhar às 5h15 da manhã,
Eu sempre tive costume, eu abro o portão antes de sair com o carro, olho a rua, isso daí, nós vamos convivendo com isso. A gente se torna escravo tendo disso. um cuidado ali, né? Dia a dia. E tinha 2 rapazes na esquina de moto, que a hora que eles viram que eu saí e não saí de carro, eles montaram na moto. Aquilo ali me chamou a atenção, fui para cima dele, eles saíram com a moto, aí eu tirei o carro, aí eu pedi o apoio da viatura, na época eu trabalhava em Ribeirão, pedi, o pessoal passou. Aí eu fui ver nas câmeras dos vizinhos, eles estavam desde as 4h15 passando em frente à minha casa. Olha só. Parava, dava a volta. Se era diretamente para mim, o que era, a gente não sabe. Se era dessa ocorrência, não sei, mas a gente sempre teve... Você acaba olhando, tipo, pelo tamanho da apreensão, pela situação, poderia ser alguma represália ali. E foi um negócio, assim, bem complicado esse dia. Foi a única vez, assim, que eu tive um problema mais próximo à minha família. E emocionalmente, assim, mexia contigo? Às vezes Depois de um tempo, pastor, a gente aprende. Igual quando eu me formei na polícia, eu fui estagiar, eu estagiei com um cabo, ele era bem antigo. Ele falava assim para mim, no começo tudo é difícil. Depois você vai acostumar a atender acidente e ver o morto. Você vai acostumar a atender um tiroteio e ver o baleado. E você vai acostumar, se você tiver que fazer algo em prol da sua defesa ou de alguém, você vê a consequência. Então, isso daí é que nem enfermeiro. De tanto ver machucado, de tanto ver, chega uma hora que o senhor trava. O senhor não tem sentimento na ocorrência. Então, se torna uma pessoa fria nesse ponto. Então, é aonde que Deus muitas vezes me tratava. Entendi. Porque tinha época que eu me tornava assim, que eu pegava muita coisa ruim no serviço, que eu me tornava uma pessoa mais fria. É, aquela questão, né? Você está sendo ministrado por tudo que você está vivendo ali no teu dia a dia, né? É pelo companheiro que está revoltado com alguma coisa, é pelo quartel onde você está aqui. Nossa. É tudo isso, vai juntando, né? E tem aquela questão de tipo, não, eu sirvo a Deus, eu não posso deixar me contaminar com tudo que está acontecendo. Essa hora que eu tinha que buscar a Deus para ter um conforto melhor. E nesse período que eu estava na polícia, eu tive, graças a Deus, muito apoio da minha esposa. Porque teve muitas vezes de eu chegar em casa derrubado, chegar em casa assim, falar para ela, deixa eu respirar, que eu preciso de um tempo. E ela respeitar, depois a gente conversar. Então, a família é o alicerce. Então, graças a Deus, eu sempre tive o apoio dela em tudo. E a gente troca esse carinho um pelo outro. Ela também, muitas vezes, ela precisa, chega, então eu respeito, depois a gente conversa. E os filhos é a mesma coisa. Rogério, eu ia te perguntar na questão assim, ó, já existiu situações onde, de repente, no teu vínculo de trabalho, a gente sabe, tipo, existem pessoas que já apareceu na TV, já deu que... Existe também um policial que ele acaba recebendo propina, algo do tipo assim, né? E existem aqueles que são corretos, de repente são até conhecidos lá fora, né, por pessoas que são do meio de facção, algo do tipo assim, conhece a conduta e sabe que é aquele que não é corrupto. Você já chegou a passar por situações onde a pessoa olhar para o humilhante, né, olhar para você assim e falar, não, essa pessoa é uma pessoa correta, eu vou respeitar, tem esse tipo de coisa? Acaba acontecendo isso ou não? É aquela questão, como eu falei para o senhor no começo, eu trabalhei em Brodowski, trabalhei em Ribeirão e trabalhei em São Paulo. Muita gente acha que cidade grande tem muito polícia que faz as coisas erradas. Eu, diretamente, eu nunca vi. A gente ouve. E é um privilégio, né? Poder trabalhar todo esse tempo e não ter que passar por esse tipo de coisa. A gente ouve muitas coisas, mas, do mesmo jeito, eu sempre trabalhei dentro do princípio da honestidade. Dentro do princípio que eu faço o que eu acho que tem que ser feito ou o que está dentro da lei. Eu sempre trabalhei no princípio que o que está dentro da lei. Porque se eu for fazer o que eu acho que tem que ser feito, muitas vezes a gente age dentro da parte da carne. Por quê?
O policial, ele é xingado, ele é humilhado, ele é feito. Então, se o senhor for reagir de acordo com o que é feito, o senhor vai fazer para mais. Então, muitas vezes, tem o combate, tem o corpo a corpo? Tem. Por quê? São fatos que, muitas vezes, o senhor vai algemar ou vai separar alguém... A pessoa acaba resistindo. Então tem que usar de meios moderados, mas meios certo para se fazer. Eu sempre tive um princípio. A partir do momento que eu algemei e coloquei na minha viatura, ninguém mais põe a mão. Então, dentro disso, eu sempre ouvi, muitas vezes em ocorrência, já fui em fórum, já teve muito advogado que tentou reverter a prisão para lesão corporal, que o cliente dele tinha sido preso, mas foi agredido. E eu acho que a maioria tenta esse tipo de coisa, né? Para poder... Hoje, então, virou... É mato. É. Mas, muitas vezes, 99%, os juízes falavam, não, isso é decorrente, isso daí siga o processo, o trâmite normal. Mas por quê? A gente... Tanto eu quanto o parceiro que está comigo, nós sempre tentamos trabalhar dentro da legalidade. Por quê? Se o senhor fizer algo que é fora do que é pregado dentro da polícia, porque a polícia, ela te dá curso, ela te faz avaliações. Então, se sair daquilo, você vai responder. É um preparo, né? Esse é o preparo e isso é o que você pode fazer. Passou disso, já não é problema da polícia. Então, quando você vai responder isso, você vai gastar com advogado, porque a polícia, ela não te dá meios para isso, porque ela te dá respaldo até que você está dentro da lei. Se você fizer algo para mais, é problema seu. Então, aí você tem gasto. Ah, então você não vai fazer algo, você não vai dar um tiro em alguém pensando se você vai ter gasto ou não. Não, é diferente. Se você vê que está em risco a minha vida, ou do meu parceiro, ou de alguém, eu vou tomar atitude, como eu sempre fiz, mas dentro da legalidade. Agora, pessoal falar que a polícia faz isso, faz aquilo, todo mundo fala. Eles querem arrumar um meio para desacreditar a ação da polícia. Igual eu comentei com o senhor. A polícia hoje trabalha enxugando gelo. Por quê? Ainda tem aqueles guerreiros que quer prender, mas, infelizmente, é solto por pouca coisa. Então, nesses meios, acaba tendo aquela pessoa, tipo, eu tenho certeza que você tinha colega de trabalho que, tipo, você olhava para aquele e falava assim, ó, esse tem que respeitar pelo jeito que ele é, a forma que ele passa uma boa conduta. Tem esses nomes no meio da PM, assim? Não é nem assim que passa boa conduta. Com o tempo, a pessoa vai amadurecendo, ela vai pegando o jeito de trabalhar. Então, tem muitos policiais que eu trabalhei, que você via que era mais antigo de serviço, e muitas vezes não só os mais antigos, tinha muitos que eram mais novos de serviço, mas eram ligeiros, eram muito espertos. Então, você ficava vendo o jeito de trabalhar, você via que trabalhava bem. Então, você começava o quê? Pegar o que era bom daquela pessoa e trazer para você. Isso, eu nunca tive problema de assumir, esse daí trabalha bem, o que ele faz, eu posso fazer que vai ser bom para mim. E o outro, a mesma coisa. Então, são situações que nunca sei tudo, que eu não posso aprender mais. Legal, eu tinha esse princípio comigo. Então, muitas vezes a pessoa elogiava, você trabalha legal tal, mas eu queria aprender mais com aquele que sabia mais do que eu. Independente se era mais antigo que eu ou mais moderno que eu. Se o cara trabalhou certo, fazia certo, a gente tinha que aprender a trabalhar com ele. Como aconteceu quando eu entrei na polícia, tudo era na caneta. Aí foi informatizando. Tinha coisas que os mais novos que entravam desossava. Sabia fazer tudo. E a gente estava caminhando. O porquê não perguntar como que faz? Então, tinha aqueles que ainda tinha aquela barreira de perguntar. Eu queria aprender, eu queria saber, porque amanhã ou depois, se eu pudesse ensinar para alguém, eu iria ensinar. Então, isso daí foi... Eu sempre trabalhei assim, se eu não soubesse, eu não tinha vergonha de perguntar. E se eu fizesse que estava errado, eu não tinha vergonha de falar, não, foi eu que fiz, eu errei. Então, isso foi sempre um princípio que eu trouxe para a minha vida e para a polícia, porque para eu poder não ter que ficar respondendo algo que eu fiz e ter que mentir, porque seria difícil. E tem aquele lado também, né? Por exemplo, hoje, dependendo na população,
ou de repente os bairros, tanto mais carentes ou alguns pontos, acaba passando e já desde pequenos serem ministrados tipo, os PMs são pessoas ruins, né? Eu lembro que, por exemplo, eu usava... Tinha muito jovens na época ali, a gente falava sobre policial, sobre as coisas, tinha uns que nem gostavam de falar nome de PM, não fala o nome disso não, usa a expressão verme, usa por conta do lugar que foi criado ali, né, pelas pessoas que foram ministradas, tá? Tem esse trabalho também desse lado da PM, por exemplo, hoje a gente tem um PM que vai lá no projeto, ele entra lá e vem esses meninos, né, que a juíza acaba mandando pro projeto ali, e a gente ali vai trabalhando com eles ali, e aí tem aquele PM que vai lá, né, para poder quebrar aquele gelo, né, para eles entenderem que PM não é assim, né? E esses dias eu achei legal, porque um dos que vai lá no projeto tinha 3 ou 4 meninos novos, assim, que estavam tendo problema com a família, e até com a juíza mandou para lá, e eles estavam ali. E o PM foi lá na frente, lá na hora da igreja, abraçou eles, choraram com eles lá e criou um vínculo de amizade, né? Tem esse lado da PM também, tipo de entrar na escola, passar para a população que, tipo, PM não é o que as pessoas falam, tudo isso, né? Não, tem. Hoje, como o senhor falou, hoje tem... que a gente fala, né, as favelas, que é dominada pelo crime. Então, eles, desde pequeno, eles já doutrinam as crianças a não respeitar a polícia. Mas, nas grandes cidades, é mais difícil aquele contato direto com as crianças. Mas tem as rondas escolar que trabalha, tem o ProERD, que é um trabalho direto com criança de, se eu não estiver enganado, de 4º ano ou 5º ano que é feito uma formatura. Ah, legal. E aqui em Brodowski, eu trabalhei aqui, a gente sempre teve um respaldo muito grande do Sargento Lobo, nessa questão de trabalhar na parte com criança. Quem gosta da polícia? Então, muitas vezes nós paramos na rua, a criança gosta, a gente colocava na viatura, tirava foto. Então, trazia as crianças para o lado do bem. Teve, no final do ano passado, no Natal, que eu trabalhei na véspera de Natal, foi uma família lá da Coab 3, foi lá no pelotão, perguntou se a gente não entregava os presentes para o filho que era apaixonado na polícia. Ah, que legal. Se tinha problema, né? Falou, não tem problema nenhum. Nós ficamos com os presentes, aí depois eu e o parceiro, né, fomos lá, entregamos para ele. Você vê o brilho no olho da criança, isso para nós foi o maior presente que a gente poderia ganhar. Né? Não tem preço. E ele comprou carrinho de bombeiro, essas coisas para criança. O amor, a criança, você via, ela não sabia o que fazia para poder, a hora que viu a viatura com o highlight ligado e a gente entregando os presentes para ele. Momento nenhum, ele nem tocou o assunto de Papai Noel. A alegria dele que ele estava ali, com a polícia ganhando os presentes. Então, aqui, o sargento deixa a gente bem livre para a gente lidar com essa parte social. Trabalho. Tem. Na cidade grande, é mais difícil, mas a gente sempre tinha contato nos bairros, as crianças, a gente passava, conversava, mas aqui foi mais fácil e a gente tinha o apoio, muitas vezes o sargento estava com a gente, sabia onde que tinha um aniversário que gostava, a gente passava lá, ele estava com a gente, tirava foto, então, muito legal isso daí, porque tem o crime, ele quer trazer a criança, o adolescente, para o lado dele, por quê? Hoje é mais fácil ele colocar uma criança, um adolescente, para fazer algo para eles, porque sabe que o crime é menor. Vai o quê? Para a Fundação Casa? Muitas vezes não vai, depende da situação. Muitas vezes tem que ir 1, 2 vezes ser pego em flagrante. Ah, mas por que a juíza não manda? Não é. A juíza tem que seguir um padrão também. Ela não pode tudo. Eu vou mandar para a Fundação. Porque ela tem que ter um padrão. Ela tem que ter um respaldo, porque senão ela também responde. Então, a gente começou a trabalhar, principalmente em bairros mais carentes, a gente parava, abanava a mão, a gente parava, tocava sirene, conversava, tirava foto. Então, esse trabalho social,
Aqui, a polícia de Brodowski é muito grande. O Ah, pessoal que legal. faz. Eles postam na rede social, tudo. Então, isso daí tem que ter, porque senão, daqui 5, 10 anos, dependendo da idade, não vai ter o respeito mais, porque já está difícil hoje. Ô, Rogério, você ficou quantos anos na PM? 26. 26 anos. Se hoje, se você tivesse dar um conselho, tipo, para um irmão de dentro da igreja, que está começando na PM, teve situações que você passou e aprendeu, teve situações que eu creio que você errou também e aprendeu em cima dos teus erros, e tem aquela coisa que a gente aprende também em cima do conselho de muitas pessoas, né? Se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando, o que você falaria para eles hoje? Hoje, tanto para o pessoal que queira entrar na polícia, ou mesmo que já está, eu sempre falo o seguinte: nada muda o seu caráter. Isso é essencial. O seu caráter, você tem que ser o que você é. Você não tem que se moldar pelo que a pessoa quer que você seja. Por quê? Vai chegar uma hora que você não vai se achar mais. E essa hora que você não se achar mais é a hora que você começa a fazer coisas erradas que vai te acarretar em problema. Então, se você tem uma linha, você tem um caráter, você tem família, independente da situação, nunca tenha medo de falar não. Porque é melhor, muitas vezes, você falar um não e a pessoa ficar com a cara virada com você naquele momento, que você falar um sim e você ter várias pessoas viradas a cara para você futuramente. Por um erro que você fez, que você daria para ter sido evitado. Evitado. Então, o seu caráter é o principal. Você tem que ser o que você é. Mas se você tem tendência a fazer coisa errada, pense. Eu brinco. A polícia, ela te dá meios para você trabalhar correto. Se você quiser trabalhar errado, você vai ver que você tem N's campo. Oportunidade para andar errado tem em todo lugar também, né? Mas você tem que ver o que você é. Se você entrou na polícia para ser uma pessoa decente e honrada, honrar seus pais, que sempre te deu uma linha, um norte para você seguir, a polícia não vai ser culpada de você mudar. Você muda se você quiser. Porque a polícia, ela prega e ela preza a honestidade. Primeiro, você tem que ser honesto com quem está do seu lado. Você tem que ser muito direito com quem está do seu lado. E, principalmente, a vida dele está nas tuas mãos e a sua está nas mãos dele. Então, quando você pensar em fazer algo para essa pessoa, você pensa que vai ter hora que a sua vida vai depender dele. Então, por isso que você tem que ser correto. Eu lembro que no começo da nossa conversão acaba passando, né? Aquelas perguntas simples, né? Que a gente acha que é algo que não tem solução, algo do tipo. Mas eu lembro que uma das coisas que mexia muito comigo, falava assim, mas como é que pode uma pessoa servir a Deus e aí ela carrega um revólver na cintura, né? Tipo, como é que é possível servir a Deus e, de repente, um PM acaba matando o outro, né? Essas coisas, né, que vem. E aí, depois de um tempo, você vai amadurecendo e vai conhecendo, né? Eu lembro que eu conversava com os amigos, assim, quando eu tinha voltado, falava, mas tá escrito lá, não matarás, né? E aí, depois você vai aprender que no original tá escrito assim, ó, não cometerás homicídio, né? O homicídio é diferente do matarás, porque o homicídio é algo premeditado, né? É algo que a pessoa faz. Que nem, tipo, numa troca de tiro que você tem que se proteger um ao outro e do teu parceiro, você não está cometendo homicídio, né? Você está se protegendo, né? E aí vai resolvendo muita coisa. Eu lembro que aí acaba chegando, né? Aqueles discípulos que vai vindo pra gente depois, mas como é que é isso, pastor? E se o PM chegar a matar alguém? Eu falei, mas pode ser que isso aconteça no meio, né? Ele faz parte do trabalho, né? Mas e o não matarás, né? E não é o não matarás, né? No original ali é não cometerás homicídio, né? É a questão de, tipo, tem a pessoa que pode premeditar e fazer na maldade, esse tipo de coisa que pode acontecer. Entra o caráter que eu falei pro senhor, que a pessoa faz na maldade, ou tipo, faz por medo, né? Foi ameaçado, tipo, vou resolver o problema, vou fazer por medo, né? Mas ali o
o original ali tá deixando claro, né? O homicídio é aquilo que você faz premeditado, né? Não quer dizer que é uma hora que você tem que usar para, tipo, proteger a tua vida, o parceiro que tá do teu lado, ou até o cidadão que tá no meio da situação e fazendo parte daquilo, né? Então, essa situação, muitas vezes, eu já fui questionado dentro da igreja. Né? Teve uma situação... Eu entrei de propósito. Teve uma situação que aconteceu aqui na igreja há muito tempo. Tinha a festa country. Uhum. Aí foi quando estava começando a construir a parte administrativa. Essa parte do fundo aqui. A parte do fundo. Aí a rua estava interditada, essa rua aqui do lado. Aí chegou um rapaz, tinha as crianças brincando, tudo aqui, chegou Eu trabalhava em Ribeirão na época, tinha um rapaz, devia ter um menino, uns 14, 15 anos. Eu vi que ele estava chamando as crianças, eu fiquei de longe olhando, ele estava em 2. Aí a hora que eu cheguei perto dele, ele quis correr, eu catei ele. O outro correu. Aí no que eu catei ele, eu já joguei ele pro chão, né? E eu vi que no bolso dele ele estava com um pacotinho de maconha. Um monte de tabletinha de maconha. Aí nisso, teve um irmão que saiu correndo atrás do outro e pegou. Uhum. Chamei a viatura, levaram, fizeram apreensão, tudo. Só que teve muitos irmãos que falaram, nossa, como que o Rogério pode agredir o menino? Diferente, né? O senhor entendeu? Então, são situações que aí depois, a hora que vai saber real o que aconteceu, só que é o que acontece muito com a polícia. Eles vê um pedaço da ação e já quer moldar a personalidade da pessoa num todo. Uhum. E não é assim. Porque a mídia, ela não quer falar bem da polícia. É difícil a mídia que fala bem. Ela mostra um pedaço do que aconteceu, mas não mostra o roteiro inteiro. O contexto inteiro, né? O senhor entendeu? Então, é aí que entra essa situação. E muitas vezes eu me pegava, falava assim, Deus, mas como que pode? A pessoa sabe que é o meu serviço e ainda questionar. Só que toda autoridade é demandada por quem? Por Deus. E a polícia é uma autoridade. Nós estamos ali porque Deus nos quer ali. Então, o que a gente faz dentro da legalidade é bênção, é o correto. É o que eu falo. Quem faz fora vai responder. Igual quando a gente faz algo que não é de Deus, nós vamos responder. E a autoridade que faz, ela vai responder 2 vezes. Como pessoa, crente e como autoridade. E eu falo, Rogério, que isso aí é muito do caráter mesmo de cada um. Que, tanto tem o lado da PM de pensar dessa forma, quanto tem o lado do cidadão de pensar lá fora. Por exemplo, eu já cheguei por situações, por exemplo, de conhecer a própria pessoa que me parou, isso foi numa pista, né? A polícia rodoviária. Na época eu trabalhava levando o pessoal para Ribeirão, e eu já saía falando para eles, todo mundo aí coloca o cinto, né? E um dia, logo que eu saí, a pessoa de Brodowski me parou, né? Parou, mandou eu encostar, pediu os documentos, as coisas tudo ali, tava tudo certinho. Ele olhou para mim e falou, vou ter que te multar. A pessoa de trás tá sem o cinto. Eu olhei para trás e era aquela... Sempre tem um revoltadinho, que é o rebeldinho da turma, né? E eu olhei para ele... Ele falou assim para mim, bem baixinho o PM, né? Ele virou para mim e pegou e falou assim, você quer fazer alguma coisa, né? Eu falei, não, pode multar. Já deixei claro, já fui bem... Por quê? Porque, de alguma maneira ali, eu poderia ter, de repente... Eu não sei como é que ele quis me passar ali, né? De repente, abrindo um caminho para mim de alguma coisa. Eu falei, não, pode multar. Eu falei, não sou eu que vou pagar, não. Quem vai pagar é o menino aí atrás. E na hora eu fui bem firme. A pessoa também fez a multa ali. Entendeu? Então, tem um lado também do cidadão aceitar esse tipo de coisa, né? Assim como tem os olhos, por exemplo, do cidadão que vê lá fora e julga o PM, tem também a questão de, tipo, se você quiser fazer parte, enquadrar também do que é errado do PM, tem isso também, acaba acontecendo. É muito... Eu falo assim, não é só a questão de ser trabalho, não é só a questão de ser o lado do PM. Tem os dois lados, né? E como as pessoas veem isso, é o que importa. Eu acho que caráter é tudo, né? Eu quis te falar sobre você dar um conselho de como entrar e sair,
Porque as pessoas te conhecem como uma pessoa, tipo assim, ó, que entrou e saiu como uma pessoa, assim, que manteve o perfil, uma pessoa que conhece a Deus, que serve a Deus, tem temor a Deus, né? Mas as portas estão aí, estão abertas, né? Lógico. Ó, nessa situação, como o senhor citou, eu até entendo como a polícia falou. Muitas vezes, a gente trabalha assim. O que você quer fazer? Não é nem abrindo leque para outras coisas. É na situação assim, pede para ele colocar, eu te conheço. Não estou aqui para... Sei que você está indo trabalhar. Se você falou, será que o senhor poderia deixar hoje? Eu já vou cobrar ele, eu já tinha pedido, ele vai colocar. Estou indo trabalhar. Tem como? Se não tiver, não tem problema. Sei que ele não faria. Por quê? A gente tem um princípio que o quê? O vagabundo é o rigor da lei. Verdade. O trabalhador, se não tem como a gente fazer, infelizmente, nós também somos cobrados pela lei. Só que quando dá para se fazer sem a punição, que muita gente acha que a multa é punição, não. É educação. A multa, ela se torna uma educação. Só que só se educa quem quer. Porque tem gente que toma a mesma multa várias vezes. Verdade. Você pode continuar sendo uma pessoa imprudente, né? O senhor entendeu? Ou se corrigir, né? Então, isso daí, eu sempre trabalhei assim. É diferente, a pessoa vai, ela estaciona na vaga de idoso. E ela não é idoso. Uma vez, duas, a gente faz a multa uma, duas. E tem pessoas que ainda têm a cara de pau de ir lá reclamar. Só que aí eu falo, a pessoa, mas foi rapidinho. Mas o rapidinho, numa vaga de idoso, de cadeirante, não existe. Se a pessoa fala, eu estacionei por 2 minutos em cima da faixa. A faixa é uma situação que ainda dá para se relevar. E se um idoso precisa parar o carro ali? Como que ele vai parar 2 quarteirões se ele não consegue andar? Então, tem muitas situações que dá para a gente ainda dialogar com a pessoa, pedir, por gentileza, tire então. Uhum. Não é tudo a ferro e fogo. Só que, muitas vezes, eu aprendi uma coisa nesses 26 anos de polícia. Tem pessoas que, se não adianta o senhor pedir, ele só entende quando o senhor faz a multa. Porque o senhor pede, ele retruca, então parece que o senhor que está pedindo para ele tirar algo que ele está fazendo de errado, a culpa é minha de estar pedindo para ele. É inversão de valores. Isso. Só que aí eu comecei a fazer o quê? Está errado? Eu faço a multa. O meu carro foi multado. O meu carro. Eu mostro para o senhor. Está no nome do meu filho. A multa. Eu paguei. Uhum. Mas por quê? Parou errado? Assume o erro. Verdade. Agora, como que eu vou lá pedir para quebrar? Como que eu dou essa legalidade? E se eu fizer a mesma multa, eu não vou estar sendo pior do que as outras pessoas? Eu ia te perguntar isso, por exemplo, o Ribeirão tudo bem é grande, né? Brodowski é pequenininho, né? Você dá um espirro aqui, o outro sabe lá no final que você espirrou. Você passou por situação, por tipo, ser da cidade, ter amizade aqui dentro. Nossa! De lidar com situação assim, tipo, Gera, alivia aí. Nossa, muitas vezes. Muitas vezes. É que nem eu falei pro senhor. E de repente ser aquela coisa, tipo, grave, tipo, você conhecer a pessoa e falou, você é teimoso, te conheço faz tempo, você continua insistindo. Eu não vou citar nome, mas tem pessoas aí, tem uma pessoa, um dia eu cheguei para ele, falei, eu te conheço desde pequeno, você já tomou várias multas do mesmo jeito, e eu já te falei, não tem jeito, são situações, são ligações, a gente tem que tomar uma providência, e você não muda. Então, o que vai acontecer? Você vai perder sua carta logo, logo. O que aconteceu? Começou a cair as multas, a carta dele venceu, ele não conseguiu renovar 2 anos. Agora é. Mas aí, o que acontece? É erro da polícia? Não é. Se ele faz o que é correto, ele não estaria. Vou dar um exemplo claro para o senhor que as pessoas não entendem. Acidente de trânsito. Muitas vezes o acidente de trânsito sem vítima não precisa da polícia no local.
Só que eles acham que a polícia vai lá, serve de testemunha. A polícia não é testemunha de nada. O acidente de trânsito meramente é danos materiais. Só que eles acham que não, é crime. Só que aí a polícia chega lá. Uma das partes está com o documento do carro com licenciamento vencido. O que vai acontecer? Multa, pátio. Aí quem que é errado? É o polícia que recolheu. Só que não é o polícia que é errado. Eles poderiam ter resolvido, se tem seguro, eles poderiam fazer até pela internet. Só que a partir do momento que é acionado, nós temos que dar um retorno. A gente tem que fazer o BO ou não. Mas se chegar no local e alguma parte documental, CNH ou do veículo tiver irregular... Tipo o pneu careca. Não, o pneu careca, de pronto, a gente nem olha. Mas a hora que você vai fazer o BO, aí você tem que fazer a validação, o laudo do veículo. Você viu que tem um pneu, você vai fazer a multa. Tem 2 pneus, você já recolhe o carro. Aí você fala, pô, eu sou trabalhador. O acidente de trânsito, ele está errado. Tudo bem, mas eu tenho que fazer a minha parte. A partir do momento que acionou a polícia, ela tem que tomar providências cabíveis. Por quê? Senão ele entra em prevaricação. Aí a outra parte vira, mas o polícia olhou meus pneus, não olhou o dele, porque é amigo. Então, um problema que é dos dois, eles querem trazer para a polícia. Jogar para... Então, isso daí são situações que acontecem muito. Eles revertem o problema para a polícia. Um problema que é deles, principalmente briga de família. Aonde que entra o problema da briga de família? Já fala, é de família. Só que quando eles ligam para a polícia, eles querem que a polícia tome uma atitude. Vai lá, você pega o cara, algema, leva, ou você tem que usar o gás, ou usar uma taser, que são de menor poder ofensivo, para diminuir o problema. No outro dia está todo mundo reclamando da polícia. Eu liguei, não era para isso, eu queria que resolvesse. Mas eles não imaginam que a pessoa que está tendo aquele problema, ela pode também virar o problema para cima dos policiais. Só que o polícia vai lá, ele não vai lá para apanhar. Ele vai lá para resolver um problema. E fazer o trabalho dele. O senhor entendeu? Então, eles não pensam, eles acham que toda reação tem que ter uma ação. Só que a ação, eles querem só que seja favorável a eles. É aquela coisa, né, Rogério? Tipo, de repente o marido tá sempre batendo na mulher. Aí a mulher vai lá, chama os PM, chega na hora ali, pega e sabe que tem que prender. De repente, em cima da hora, ela, não. Não leva ele, não. Aí não tem jeito, pastor. Tem isso agora. O que acontece? A lei, a Maria da Penha, é uma ação que, se eu chegar no local, a esposa estiver machucada, ela é incondicional. Não cabe à mulher representação. Eu visualizei o fato, eu tomo a providência. Entendi. Então, é isso que muitas vezes não entendem. Mas eu chamei a polícia, eu não quis fazer mais nada. Se lá na delegacia ela falar que ela não quer representar, o delegado vai fazer os trâmites, mandar para o fórum, aí sim, ou ele mantém a prisão, ou ele solta. Mas a minha parte que eu tomei, que eu visualizei até então o crime, eu não posso ser omisso. Por quê? Mesmo que ela fale ali na hora que ela não quer fazer nada, eu vire as costas e ele mate ela. Quem que é responsável? Somos nós. Entendi. Que fomos primeiro no local. Você chegou, a vítima estava machucada. Agora, eu chego lá, tá tendo uma briga de marido e mulher, discussão verbal. E ela fala, tipo assim, ele me deu um tapa, ele me deu um soco. A primeira coisa, a senhora está machucada? Estou. Passo ela pelo hospital. Se tem hematomas, conduzo os dois para a delegacia e apresento. Mas aí tudo ela também tem que querer. É ela. Só que tudo que ela falar, ela vai assinar. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Não sou eu que vou gerar, imputar um crime à pessoa. Eu só faço o que eu vejo. Uhum. Maria da Penha, uma discussão. Porque muitas vezes chega lá, é porque ontem ele quebrou tudo a casa, ele está quebrando. O quebrar a casa, ele está quebrando o que é de quem? É dele. A partir do momento, ele pode destruir a casa inteira. Se ele não colocar a mão na mulher e nos filhos, ele está quebrando algo que é dele. É dano.
Uhum. Não é um crime, é dano. Totalmente diferente. Aí cabe a ela, mas foi eu que comprei. Você tem nota? Vai lá e representa ele. Entendi. Tem diferença. Tipo, ele tá dentro da minha casa e tá fazendo isso comigo. Já parte para um outro meio. O senhor entendeu? Então, tem muitas coisas que igual eu já comentei com o senhor. A polícia hoje, ela tá trabalhando algemada. E tá trabalhando. E faz. E prende. Por quê? Quem tá ainda na polícia, muitos ainda tá porque gosta. A gente entrou em toda essa conversa aqui, porque eu queria te perguntar, né? Você já chegou pelo tamanho da cidade? Porque eu falo assim, hoje eu sou pastor de igreja, né? Tô aqui como pastor auxiliar. Mas a gente acaba lidando com situações dentro da igreja que envolve família de um, família do outro. De repente você vai disciplinar um jovem, vai fazer, o pessoal leva muito pro lado pessoal, né? Tipo, aquele pastor lá fez aquilo, né? Que é da mesma forma que a polícia ela tem as suas leis para trabalhar, a gente tem um conselho de ética aqui e a gente tem que levar dentro daquilo ali, né? Das regras do conselho de ética. Por exemplo, você já chegou a perder amizade dentro da cidade ou algo do tipo assim, porque a pessoa achava que, tipo, ele é meu amigo, ele não deveria ter feito isso comigo. Acontece esse tipo de coisa? Não, acontece. Falar que não acontece, acontece sim, pastor. Só que é o seguinte, é que nem eu falo. Quem é seu amigo? É quem não te dá problema. Verdade. O seu amigo, ele não vai te dar problema. Agora, ele respeita... Agora, o seu amigo que você chega e orienta ele, e ele põe a mão na consciência, ele vê que ele está errado, ele vai pensar 2 vezes em fazer errado. Uhum. Agora, o cara que não aceita você falar que ele está errado, mostra onde que ele está errando, não tem como você chamar de amigo. Verdade. Entendeu? Então, eu tenho conhecido que muitas vezes virou a cara por causa de uma multa. Aí eu falo, muitas vezes eu falo, eu não fico puxando placa de carro para saber de quem que é. Quando eu fazia a multa sem saber de quem que era. Uhum. Porque para mim depende. Pode ser, que nem muitas vezes fala, você faz multa só no trabalhador. Não. Eu nunca fui desse princípio assim. Eu vou multar o cara, eu vou pegar o cara que está saindo para trabalhar de manhã, vou pegar o cara que está chegando à tarde. Não. Eu, independente de quem fosse, se eu tivesse que multar, eu multava. Se eu tivesse que fazer, eu ia fazer. Entendeu? Eu já atendi várias vezes ocorrência com o irmão da igreja que eu tentei ser o mais... que eu tentei ficar assim, mais indiferente possível. Para quê? Para não ter um problema dentro da igreja e nem na hora da ocorrência. E entre os dois lados, né, Rogério? O senhor entendeu? Então, eu tentava ser o mais flexível possível, para não desagradar na questão de amigo e nem desagradar na questão... porque se o cara virar, você está vendo, nós somos da mesma igreja, você não poderia ter feito isso. Aí entra a questão, eu vou falar, você tinha que me respeitar não como da igreja, você tinha que me ver como policial. Então, tem coisa que eu tenho que fazer. Uhum. Eu não posso sair daquilo, porque aí eu estou tirando o seu problema e transferindo para mim. Uhum. Então, aí fica difícil. Então, de perder a amizade assim, não, mas de virar a cara uns tempos, isso daí tem. É normal. 26 anos, se eu não tiver ninguém que... aí tá errado. Rogério, fala pra mim, vamos mudar um pouco aqui. Qual que foi a fase mais difícil que você enfrentou na tua vida? Pastor, a fase mais difícil foi um período que... quando a Janaína engravidou da minha filha, da Noemi. Na época, ela fazia um tratamento de depressão e a gente nem imaginava de ter outro filho naquele período. Uhum. Até que um dia, eu cheguei em casa, eu estava trabalhando e ela estava com uma forte dor na barriga, cólica. Ela falou, amor, não sei o que está acontecendo. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, pode ser a medicação. Aí, ela tinha médico marcado em Batatais no outro dia, nós fomos no médico, o médico olhou tudo, ele até mudou a medicação dela. Tinha mudado para uma medicação um pouco até mais forte do que ela já estava tomando. Ela estava grávida de quantos meses? Não, ela não estava grávida ainda. Ah, não estava? Não. A gente não sabia. Ah, tá. Aí entra a mão de Deus. Aí nós fomos
no médico em Batatais e ele mudou a medicação dela, da depressão, aumentou. Só que aí eu fui na farmácia, não tinha. Ele falou, Rogério, eu vou pedir, chega depois da manhã. Aí nesse dia à noite ela passou mal. Aí eu tinha o convênio, levei ela no Sinha Junqueira. Aí foi lá, aí a médica examinou ela tudo, colheu sangue, colheu a urina para fazer exame e a gente aguardou. Aí passou mais ou menos 1 hora, 2 horas, a médica nos chamou na sala, aí falou, tem 2 notícias, uma boa e uma ruim. Aí, qual que vocês querem primeiro? Eu falei, vamos começar da ruim, né? Porque a boa depois dá uma amenizada. Aí ela virou e falou, dona Janaína, a senhora está com uma infecção de urina, por isso da cólica. Eu falei, se essa é a ruim, isso é até que é fácil de resolver, né? Eu falei, e a boa? É que a senhora está grávida. Eu falei, o quê? Aí ela falou, por quê? Eu falei, doutora, na hora, o baque é o quê? A primeira coisa que veio na cabeça, ela tá tomando os remédios, falamos pra doutora. A doutora falou, E já fazia um tempo já que tava tomando? Já fazia mais de mês que ela estava tomando essa medicação. E é uma medicação que poderia mexer na gravidez, no feto, poderia dar problema. E nós ficamos. Ao mesmo tempo que vinha aquele impacto de felicidade, vinha o impacto da preocupação. Aí, no outro dia, eu consegui marcar a ginecologista dela, fomos e fizemos. Durante 3 meses seguidos, toda semana ela tinha que fazer os exames. Escutar o coração, tudo, para ver se os remédios não tinham afetado. Só que aí eu falo, aonde que começa a mão de Deus? Nesse período que ela estava tomando, o médico mudou o remédio. E eu não achei o remédio mais forte. E ela teve a cólica de rim, da infecção de urina. Aí constatou a gravidez. E nós ficamos esse período muito preocupados. A gravidez inteira. Aí, eu não me recordo se ela estava de 6 ou 7 meses, certinho, teve o reencontro aqui em Brodowski. Foi lá na Escola da Vila. E eu fui fazer o reencontro. Eu fui fazer e eu nem queria ir. A Janaína falou, faz, tal, porque estava esse problema dela, eu queria estar sempre com ela, tal. Eu fui fazer. E numa palavra, no domingo de manhã, Deus me mostrou nitidamente a minha filha perfeita. Nesse dia você recebeu uma confirmação de Deus. Isso daí me balançou muito. Então, é uma situação... E mexer com a filho da gente quem é pai e mãe sabe como é que é, né? Aí, aquele dia, eu saí de lá e falei pra Jana. Falei, e ela estava grávida de quantos meses? Eu não lembro se era 6 ou 7 meses. Tipo, testificou mesmo. Me mostrou. Sabe que você vê nítido? O bebê na barriga certinho. Eu falei, amor, fica tranquila. E vocês estavam vivendo aí um tempo... Os exames estavam todos normais. Mas aquela angústia ficava com a gente. Sabia que poderia ter alguma sequela. Mas estava perfeita até então. E eles afirmavam que, tipo assim, vocês podem se preparar porque... Não falava assim, mas falava, vocês têm que ter um cuidado por causa da medicação. E nós ficamos. Aí, nesse dia, eu descansei em Deus. Falei pra Janaína, amor, aconteceu isso, vamos descansar. Olha só. Aí... A Noemi nasceu. E ela recebeu na mesma profundidade que você recebeu? Ela ficou... Porque eu falo assim que quando Deus mostra algo e nos entrega, quando a gente fala, você tá falando e eu tô sentindo aqui, né? Soa com autoridade, né? Algo que... Aquilo ali, eu fiquei que eu queria ir embora. Eu queria contar pra ela. Aí a Noemi nasceu, perfeita. Aí nesse período, a gente levava ela no médico, tudo. Aí ela nasceu em 2003, em 2005, ela foi fazer um exame no HC e constou que ela tinha sopro no coração. Na hora, eu lembrei de quando Deus tinha me mostrado ela. Mas, se é ser humano, balançou.
Aí ficamos, e vamos atrás, e isso, aquilo, outro. Aí o diabinho vem, né? Você viu? Foi só momentâneo. E eu não aceitava. Aí eu pedi, no período, até eu estava em Ribeirão, pedi para vir para Brodowski, eu tive um problema porque me transferiram para cá. Aí uma capitã me mandou eu para fora daqui de novo. Aí eu pedi licença da polícia, fiquei 6 meses fora para voltar. Foi quando eu voltei em São Paulo, bagunçou toda a minha vida. Mas Deus me provou que a palavra dele é uma só. É verdadeira, é reta. Fez todos os exames, não deu nada. Mas eu já tinha entrado nesse embolo tudo, de pegar afastamento, esse que o outro. Um exame deu o que tinha. E aí veio na cabeça. Foi momentâneo o milagre. Uhum. E eu não aceitava. Você ali caminhando a palavra daquilo que Deus tinha te mostrado. Vai falar que balançou demais. E durou quanto tempo isso? 2005, ficou mais ou menos uns 6 meses esse tratamento. Aí, por fim, não, isso daí é normal de criança, ela não tem nada. Você vê que hoje, olha, minha filha, só. Não fica nem doente, pastor. Nem ela e nem o Samuel, Glória graças a Deus. Só que aí bagunçou. Só que a hora que nós começamos a melhorar desse baque, foi quando a Jana começou a tratar que deu um nódulo na tireoide que até achava que era benigno, que foi quando constatou e em 2007 já fez cirurgia de câncer, que ela tirou toda a tireoide. Então, foi uma coisa assim, de 2005 a 2007, mexeu muito com nós. Como é que foi isso? Eu estava chegando, acho que em 2005 estava chegando na foi, igreja. Ó, em 2005 tivemos esse problema da Noemi e tal, aí eu peguei o afastamento da polícia, fiquei fora 6 meses, voltei dia 12 de janeiro de 2006. Aí eu voltei em São Paulo. Aí, mais ou menos, não lembro se foi junho ou agosto de 2006, foi logo depois dos problemas dos atentados, a Jana deu tipo de um caroço no pescoço dela e estava incomodando. Aí um dia, como eu tinha trabalhado em Ribeirão, eu fui no HC, lá na emergência, e fui lá, conversei com o pessoal e falou, não, traz ela que nós vamos encaixar ela aqui. Novamente, a mão de Deus na nossa vida. Aí foi, ela viu, aí fizeram a punção, aí falou que ela tinha tipo de um nódulo, mas aparentemente era benigno. Ela marcou a cirurgia dela para o final do ano, começo do outro ano, ela fez a cirurgia. No dia 7 de fevereiro de 2007, no dia do aniversário dela, ela teve o retorno no médico, para saber se tinha dado tudo certo e tal. Aí o médico falou, não, a primeira cirurgia deu tudo certo e tal, mas infelizmente eu não tenho uma notícia boa para vocês. No dia do aniversário dela de 2007, nós fizemos o teste da parafina e o câncer é maligno. No dia do aniversário dela? No dia do aniversário dela, pastor. Aí a senhora vai ter que retirar a tireoide inteira. Porque aí aquilo lá, a Noemi, 4 anos. O Samuel, 9 anos. Passa um pinhão de coisa na cabeça da gente? Passa um turbilhão de coisas assim, negativa na hora. Aí que é o inimigo soprando. Fala. Aí eu na hora falei, não, amor, vamos, vai dar tudo certo, a gente tem que apoiar. E eu estava trabalhando em São Paulo. Eu ia um dia sim, um dia não. Aí ela fez de novo a cirurgia. Aí ela teve um problema de cálcio. Teve um dia que ela estava em casa aqui, eu corri com ela para Ribeirão, bem dizer, morta. E nesse período que eu estava em São Paulo, aí eu falo, né? É Deus fazendo. Como eu sempre trabalhei, sempre do mesmo jeito, atendi uma ocorrência com uma senhora que ela tinha sido roubada. Pus ela sentada na viatura, acalmei ela, comprei uma água para ela, dei. A senhora quer ir na delegacia? Vamos lá. Não, só me deixa em casa. Fui, fiz tudo que eu sempre fiz. No outro dia, eu estou vindo embora.
me liga. Atendi 011, eu falei, rapaz, que estão me ligando? Achei que até era da polícia, né? Porque eu tinha acabado de sair de serviço. Aí me ligou um policial, ele chamava Santana. Ele falou, tal, assim, assim, você que atendeu a ocorrência? Eu falei, foi. Eu falei, escrever que deu problema. Na hora, a gente já pensa mil e uma coisa. Mas eu falei, mas fizemos tudo certo. Ele falou, é minha mãe, cara. Falou, só tenho que te agradecer. Que dia que você vai trabalhar? Eu falei, tô vindo embora hoje, vou trabalhar tal dia. Aí, no outro dia que eu fui trabalhar, ele foi lá na companhia. Você não conhecia ele? Não conhecia ele. Aí eu conversei... E ela também nem falou que tinha... Nem falou que era mãe de polícia. Olha só. Porque lá em São Paulo, eles não comentam. Porque eles não sabem quem é quem. Aí, ele foi lá na companhia, né? Aí, conversei com ele um tempão, me agradeceu e falou, eu não sou nada na polícia, mas eu trabalho com um comandante assim, assim. Se eu puder te ajudar, eu falei para ele, cara, eu preciso ir embora. Eu preciso ser transferido para o interior. E lá você entrava numa relação, tinha que usar a frente para você chegar na sua vez. Eu falei, eu tô com um problema assim, minha esposa, agora fez cirurgia de novo. Tô longe dela. Tô longe, quando eu não tô, momento isso, aquilo, que tem outro. Que tá perto. Eu falei, eu tenho filho pequeno. Ele falou, não vou te prometer, mas eu vou conversar com o comandante que eu trabalho, se ele conseguir te ajudar, eu sei que ele vai... E ele trabalhava com esse comandante há 22 anos. Com o mesmo comandante, ele trabalhava. Ele dirigia para ele. Aí eu estava vindo embora, no outro dia cheguei em casa e ele me ligou. Você consegue algum relatório no HC do problema da sua esposa? Eu falei, consigo. Tinha acabado de chegar em casa, montei no carro, fui lá no HC, pedi. Ele falou, amanhã... Tem como, ao invés de você vir para trabalhar à noite, você vir mais cedo? Eu falei, vou. Aí eu fui lá, levei os papéis. Aí, a hora que eu cheguei no panelão da polícia, que é o QG da polícia, onde que parte administrativa, tudo é lá de São Paulo. Aí eu fui lá, cheguei lá para levar os documentos que ele tinha me pedido, né? A recepcionista policial é esposa do Santana. Aí ela falou, quero te agradecer pelo que você fez pela minha sogra. Eu falei, você é esposa e tal. E eu nem sabia. E ela trabalhava também lá dentro de recepcionista para o comandante há muito tempo. Aí eu entrei assim na sala e tal. E falou, primeira coisa, eu fiz um elogio para você daqui, vai chegar lá para você. E antes eu falei assim, ô Santana, para mim ir aí, cara, eu preciso informar meu comandante que eu vou passar aí, porque senão eu quebro a cadeia hierárquica. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, que o coronel já mandou um documento para lá falando que pediu para você passar aqui. Eu falei, então, beleza. Aí eu fui lá, levei tudo para ele, ele falou assim para mim, você sabe que eu posso até conseguir isso, mas eu tenho primeiro tal, não vou te prometer. Eu falei, senhor, só do senhor falar que o senhor vai tentar, para mim eu estou no lucro, porque... eu estou passando por isso. Ele falou, beleza. Fui. Desci para ir embora. O Santana falou, não, vou te levar lá de viatura. Eu tinha que pegar metrô e ônibus. Eu falei, não. Ele falou, não, vou te levar lá. Me levou. Trabalhei a noite inteira. Isso foi na segunda, na quarta. Eu ia trabalhar na sexta. Trabalhei na quarta, vim. Na quinta-feira... o sargento da companhia me ligou, Rogério, ao invés de você vir para trabalhar na sexta-noite, você vem de manhã que você tem que pegar uns documentos que você tem que ir lá para o batalhão. Eu falei, mas por que, sargento? O que aconteceu? Ele falou, não, vem durante o dia. Aí eu fui, cheguei lá, minha transferência estava pronta. Já pronta, já. É rápido. Aí eu falei, é Deus, como que tanta viatura, eu atendi a ocorrência numa área que não era minha, mas pagou para mim ir lá. Aí que eu falo, Deus, ele vai moldando as coisas, ele vai fazendo o caminho tão perfeito que a gente só tem que falar, Deus, ele é maravilhoso na minha vida. Aí você voltou para cá e Aí eu vim para Ribeirão. Olha Aí só. A hora que eu me apresentei em Ribeirão, na época, quem trabalhava em cidade acima de 700 mil habitantes ganhava um pouco a mais. Então, quem vinha de fora, eles mandavam para cidade pequena. A hora que eu cheguei... o capitão que me recepcionou falou, você sabe que você vai para cidade pequena. Eu falei, capitão, qualquer cidade aqui perto, para mim, é lucro. Eu estava em São Paulo. Só que eu vim de lá, de São Paulo, com um documento do coronel falando, se fosse para mim tirar de Ribeirão Preto, só com autorização dele.
Eu vim apadrinhado para ficar em Ribeirão Preto e eu não sabia. Uhum. Ele já preparou tudo. Porque ele sabia que eu estava tendo gasto. Uhum. E eu não tinha comentado nada com ele. Pra você ver só como que Deus faz as coisas certas, na hora certa. Eu ia perder, tipo, se fosse hoje, uma diferença de uns R$900. E na época eu precisava. A Janaína, tava toda a medicação, as coisas, Noemi pequeno, Samuel pequeno. Meu pai e minha mãe ajudou muito, meu sogro e minha sogra, mas eu tinha que ir. Deus moldou tudo da forma que você precisava. E eu fiquei em Ribeirão Preto. Olha só. Entendeu? Glória a Deus, essas duas, da minha filha e da minha esposa, para mim, foi... E como é que foi o fim aí da situação da Janaína? Graças a Deus, ela fez tudo o que tinha que fazer, fez a cirurgia, né? Aí ela tomou iodo, as crianças teve que ficar com meus pais, porque não podia ficar... Uhum. Fez tratamento. Até hoje, ela faz reposição via oral, né? De hormônio, de cálcio, tudo. Mas, graças a Deus, do que ela passou hoje, é só bênção. Glória a Deus. Aí, por isso que é legal. Eu gosto de perguntar, porque aqui eu acho que é um momento das pessoas que estão em casa entender um pouco da vida de cada irmão. E eu recebo muitas mensagens falando, nossa... Teve uma parte que aquela pessoa falou que mexeu muito comigo, outro, eu nem imaginava que isso... E é interessante, né? Por detrás de cada pessoa que vem aqui tem uma história diferente e Deus, ele age das suas maneiras, né? Deus faz. Deixa eu te perguntar, você teve alguma experiência, assim, sobrenatural, assim, que você presenciou nesses tempos? Tanto de ver alguma coisa, sentir, passar por um milagre ou algo do tipo assim? Milagre é o que eu falei, da minha filha e da minha esposa. E tudo que aconteceu, né? Assim, sentir a presença de Deus, muitas vezes, chegava, assim, nos lugares, infelizmente ou felizmente, a gente acaba tendo algumas visões que a gente não quer. E, ao mesmo tempo, a gente sente a presença de Deus, né? Que tá ali e fala, ó, calma, eu tô aqui. E Deus, muitas vezes, a hora que eu penso que eu tô lá embaixo, eu paro e falo, opa, se eu olhar para trás o que Deus já fez até hoje, não, eu tô lá em cima. Então, o sobrenatural de Deus na minha vida, é o que eu falo, é minha vida. Porque eu fui num congresso lá em Caldas Novas, pessoal daqui da igreja e do pastor Danilo. Aí tinha um pastor, um missionário lá, que era de Curitiba. Ele não sabia que eu era policial. Ele chegou a vir orar por mim e falou, você é policial, né? Falei, sim, já sou. Na lata, assim. Falei, sim, sou, né? Ele olhou e falou assim, não, porque Deus está mandando te falar que você não vai morrer pela mão de homem, você vai morrer pela mão do Pai. Olha só. Te entregou e é um conforto saber que Deus está no controle e está guardando. Então, é coisas assim que quem sabe? Minha família só. E de repente, a pessoa, quem está em casa assistindo agora não sabe a profundidade do que é isso, né? Porque você sair todos os dias, os lugares para onde você foi, tudo que você passou, tendo uma palavra e caminhando nessa palavra que tipo, não... O ser humano não tem poder sobre mim, não vai ser pelas mãos dos homens, vai ser quando Deus... Pastor, muitas vezes eu sentava assim, eu me apegava, falava, Deus, eu não aceito nada que vem que não seja a tua palavra. Porque o Senhor eu tomei posse da palavra. O Senhor falou que eu não morreria pela mão do homem, mas sim pela sua mão, que fosse a sua hora... E eu tomei essa posse. Trabalhei 26 anos. Passei por perrengue. Só que a palavra de Deus é o que eu falo. Ela é verdadeira. E ela se cumpre. Glória a Deus por isso. É que muitas vezes a gente faz pedido. Deus não me ouve. Eu aprendi que no tempo dele, ele faz. Você chegou a passar por alguma situação assim... difícil, tipo, algo mesmo assim de... Você falou sobre as situações que você experimentou a morte, que te veio essa palavra no momento? Já, na época, em 2006,
Que foi algo que assim tava que, tendo esse monte de coisa, vinha muitas coisas na cabeça, eu vou morrer, que não sei o quê, eu tenho que viajar, mas a palavra, ela palavra vinha. de Deus, ela eu vinha. lembrava dessa palavra. Isso eu falo direto isso pra Jana. Falo, ó, o tempo que eu tive na polícia, eu tive um tempo de excelência, porque Deus falou que eu não morreria pela mão de homem. Ai, glória a Deus. E eu tomei posse dessa palavra, olha, faz tempo, eu nem lembro quando foi, pastor, mas foi bem assim, no começo da minha conversão, foi logo depois que eu fui pro primeiro encontro, foi por aí, então tem chão, hein? E questão de, tipo, sobrenatural, de você ver o mundo espiritual, você já passou por experiências assim ou não? Não, assim, de só que a gente, quando ia orar na mata, né, que a gente via o fogo na madeira, isso daí, mas assim, uma visão assim, ao mesmo tempo eu peço, mas a carne é meio fraca, né, a gente tem medo. A única coisa, assim, que nem acontece, como o senhor já presenciou, mas fora isso, não. Não. Mas tenho vontade. Eu não lembro se foi a Jana que comentou que uma vez, aqui, não sei se foi aqui na igreja, ela viu anjos. Eu falo que eu não sei qual que seria a minha reação. Ai. Mas eu tenho vontade. Glória a Deus. Ó, deixa eu te fazer outra pergunta aqui pra gente ir encerrando. O que te atrai a respeito de ministério? Pastor, eu já trabalhei, nós trabalhamos um tempo, eu e a Jana, no JAC, antigo grupo de jovens, né? Então, a gente gostava muito, mas eu gosto muito de casais, porque eu acho que vem muito ao nosso encontro, assim. Até comentei com o pastor William, né? William, difícil falar, o Lila. Mas quando teve o último evento, a Jana não estava legal, não deu para a gente vir. Mas eu quero participar, quero estar... Eu gosto, ainda mais agora que eu aposentei. Vocês chegaram a ser líderes dessas coisas de jovens? De jovens, nós fizemos parte. Na época, a igreja era o JAC, Jovens Aliançados em Cristo. Mas, tipo, vocês eram líderes do ministério ou faziam parte? Fazia parte da liderança, junto com a Nair, na época. Ah... Eu, a Jana... A primeira classe do... o Gerson fala que a primeira classe dos jovens foi... o Modeci e tal, mas tipo, os jovens que vêm se formando são vocês. Na época que tinha o solteiro, era a Juliana Azevedo, Márcio Cardoso, era tudo dessa época. Você já tocou algum instrumento, algo do tipo? Não. Nunca teve vontade de fazer nada? Nesse ponto, não. Nem de cantar. Sério mesmo? Não. Nem tocar instrumento, nem nada? Não é minha praia, não. Sério? Mas você tá falando um negócio que eu lembro de um sonho que eu tive uma vez, eu acho que eu até compartilhei contigo. A gente tava... Eu lembro que eu tava no prédio aqui administrativo e a Janaína tava fazendo louvor, você tava tocando violão. Comentou sim, verdade, o senhor falou. Agora você tá me falando da questão dos jovens aí, que você fez parte da liderança, agora eu acho que eu tô entendendo algumas coisas. E eu lembro que, conforme vocês estavam fazendo louvor para jovem, ela cantava e você tocava. E eu lembro eu lembro do Samuel Mataus, e ele chegava e, de repente, iam saindo vários Samuels Mataus assim de dentro dele. Ia saindo. E, de repente, a sala inteira estava cheia. Na época, nem ele era líder de jovens, quando eu tive esse sonho. Olha. E eu lembro que, na época, o Espírito Santo falou muito forte comigo, né? Que Deus queria jovens como eles, né? Que são, tipo... Eu lembro que eu via ele e o Lucas, né? E isso me chamou bastante atenção. E o Espírito Santo falava muito forte no meu coração. Falava assim, eu vou levantar uma classe de jovens desse jeito. Agora, você falando que você fez parte da primeira liderança da rede de jovens e logo depois veio ele... Olha. Eu acho que eu estou entendendo o contexto da situação, né? Nós fizemos... E era gostoso, hein? E era muito bom. Era uma turma legal. Inclusive o Duda, da pastora Lúcia, a primeira vez que ele foi assim, que ele participou de alguma coisa, foi na minha casa aqui. Nós fizemos um churrasco todo mês, era aniversário de alguém da rede de jovens, nós fazíamos um aniversário. Aí fizemos na minha casa e ele foi lá a primeira vez, o Duda. Olha aí. Foi muito bom. Você tem sonho que você pretende realizar?
Hoje o sonho é que nem a gente que se torna pai, né? Ver o filho, a filha seguir os bem, seguir, ter a família deles. Esse é o sonho de pai e mãe, né? Você tem 2 filhos que são uma benção, né? São envolvidos com o ministério, né? O mais velho agora entrou de cabeça mesmo, né? Nossa, na questão de ministério, né? Tá com aquela sede, aquela fome de fazer as coisas de Deus. Olha, pastor. A tua menina também, né? Já... A Noemi já fazia, o Samuel agora, toda quarta-feira, ele tá lá no núcleo com o pastor. Olha, tá uma benção. Os 2 são uma benção. Eu não tenho que reclamar dos meus filhos. A minha família é presente de Deus. Glória a Deus. É só o que eu tenho que falar. Minha família é presente de Deus. Glória a Deus. Rogério, eu queria te agradecer pela tua presença, por você vir aqui compartilhar desse testemunho, da tua vida pra gente. Eu falo que isso é importante. As pessoas que estão lá fora conhecer um pouquinho da nossa vida. Você falou muita coisa aqui. Eu quis entrar bastante também na questão aí da área policial. O pessoal conhecer, saber tudo que você passou, porque eu queria que as pessoas conhecessem esse lado, né? De como é servir a Deus e estar na linha de frente todos os dias aí, né? Tem essa batalha na mente, tem essa questão da palavra que foi liberada sobre a tua vida, você caminhou nela, né? E hoje você está aqui para testemunhar, isso é uma benção, né? Muito obrigado mesmo por você poder estar aqui falando um pouquinho da tua vida. Antes de encerrar, você quer deixar uma mensagem para quem está em casa, a respeito de tudo que a gente conversou aqui? Pastor, primeiramente quero agradecer o convite, né? Igual o senhor falou, quem é mais próximo a gente sabe de muitas coisas, mas muitos não sabem que a gente é alegre, que a gente é brincalhão, mas já passamos por dificuldades. Uhum. E passa, né? É difícil quem não passa. Mas, primeiramente, a gente tem que crer que nós servimos um Deus verdadeiro, que a palavra dele, ela se cumpre. Muitas vezes, se não for no nosso tempo, é no tempo dele. Verdade. E quando acontece as perdas, igual nós tivemos recente, muito é para crescimento, para a gente crer que ele está tomando conta de nós e que na hora certa nós vamos saber o propósito dele. Não tem como nada antes do tempo de Deus. Uma palavra, difícil. A vida é difícil. A vida não é fácil. Mas se a gente crê que Deus, ele pode suprir tudo, independente no que seja, qualquer sonho, qualquer desejo, qualquer vontade, se colocar ele em primeiro lugar, na hora dele vai se cumprir. E eu creio que Deus tem muito a cumprir ainda na minha vida. Eu creio nisso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vai ver muita bênção chegando aí. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, eu queria agradecer para você que ficou até esse momento, né? Ouvindo esse podcast, assistindo nós aqui, estudando, entendendo sobre a história do Rogério, tudo que ele passou. É muito importante, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever-se aí, deixa seu like nesse vídeo e compartilha esse podcast para o máximo de pessoas que você conseguir aí. Você vai estar nos ajudando aqui no crescimento do canal. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima em nome de Jesus.